Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa formação em coach. Hoje nós vamos estar falando aí sobre Canvas, né? Essa ferramenta aí tão conhecida entre os empreendedores. Hoje nós vamos estar discutindo para que serve essa ferramenta e como ela pode ser aplicada no processo de coach. E o mais importante é entender o porquê ela é aplicada dentro do processo de coach, né? Quando vocês escutarem alguém falando assim, é possível fazer um processo de coach mais curto, nós já falamos aqui sobre isso. O nosso conselho é que você não faça o processo de coach mais curto, mas que você siga sim o cronograma aí de 10 sessões, né? Contudo, com essa ferramenta é possível que você faça um processo de coach com a mesma qualidade, porque essa ferramenta na realidade ela consegue fazer com que você tenha a mesma qualidade com mais agilidade. Por quê? Ela é uma ferramenta de muito fácil aplicação. E por ser uma ferramenta de muito fácil aplicação, ela traz a possibilidade sim de você conseguir construir um processo de coach mais acelerado, né, mais harmônico também com o cliente, porque a ferramenta de Canvas ela é uma ferramenta muito visual e que você constrói simplesmente em uma folha 3, ou em uma cartolina, ou em um quadro branco, um quadro negro, né? Enfim, não importa a cor do quadro, mas que você utilize essa ferramenta, tá? Então, há a possibilidade. Por que a gente está ensinando essa ferramenta? Alguns dos alunos da nossa formação em coach relataram aí alguns problemas que encontram em empresa com relação a que a empresa não quer um processo de coach de 10 ou 12 sessões. Algumas empresas querem um processo de coach de 8 sessões, de 7 sessões, né? Então, a pergunta é, como otimizar o processo então, Renato? Então, hoje essa ferramenta é o Canvas Coach, né? A gente vai falar do Business Canvas, do Canvas para Coach também, né? E, enfim, a gente vai discutir aí cada um deles aí, qual que é a aplicação deles, tá ok? Então, vocês vão poder usar ele tanto no Executive, no Business, como no Professional ou no Life. Tá ok? Então, nessas 4 formações, aí, nas nossas 4 certificações, nós vamos estar podendo aí aplicar a ferramenta. E lógico, vocês vão poder fazer como alguns fazem aí, encaminham ferramentas aí pelo WhatsApp, por e-mail. Vocês podem recriar algumas ferramentas também, e é legal compartilhar isso para que outras pessoas possam dar ideias e validar mesmo se a sua ferramenta é eficaz ou não, tá ok? Vamos lá então comigo? Vamos aprender hoje então sobre Canvas e a importância dele para o nosso processo de coaching. Então vamos lá, da onde que nasceu, né, a ideia do Canvas, né? Na realidade, ó, a gente tem aqui, né, o nome de um livro, né? E esse livro aqui é extremamente importante a gente compreender o papel desse livro no cenário, porque é nesse livro que é criado, né, o livro Criar Modelos de Negócios, ou como a gente mais vê por aí, né, Business Model Canvas, né? É esse livro que faz referência ao processo de Canvas, a aplicação da metodologia de Canvas, melhor dizendo, né? Então, o criador aí é o Alexander, né? Osterwalder, né? Um nome um pouco complicado aí, né? Mas é esse aí, o criador da ferramenta do Canvas, né? Junto com a sua equipe, junto com profissionais de diversos países. Se você ler aí, ó, você está vendo aí 470 profissionais provenientes aí de mais de 45 países, né? Então imagina que foi gente pensando nessa ferramenta. E o legal é que tornaram uma ferramenta de facílima aplicação, tá ok? Então aí para quem quiser aí comprar aí o livro aí, conhecer um pouco mais, aprender mais sobre essa ferramenta, o nome do livro é Business Model Canvas, né? Do Alexander, tá ok? Existe também o Canvas EU e existe algumas coisas sobre Canvas Coach também, tá ok? Então cuidado aí se você quiser comprar o Business Model Canvas, né, do Alexander, é aí o Business Model Canvas. E aí se você quiser comprar sobre projeto, a gente vai discutir sobre o Canvas de projeto também. Tem um profissional que fala a respeito, profissional excelente na área de Canvas também para projetos. Tá ok? A gente vai fazer o quê? Uma adaptação de tudo isso, todo esse conhecimento para os nossos processos de coaching. Então nós vamos aplicar esse conhecimento dentro do processo para ganhar velocidade, tá ok? Dentro dessa ferramenta que é visual. Já? Então vamos lá, vamos em frente. Então como que o Canvas ele é dividido, né? Então vejamos aqui, ó, nós temos nesse ponto aqui do Canvas, nesse quadrante aqui, ó, esse quadrante envolve 3 subquadrantes, né? Tá vendo? Temos um aqui, ó, outro aqui, né? Aqui trata do como, né? Quais são os passos, as ações. Aqui necessariamente nesse quadrante 1 aqui, nós vamos decidir o que nós vamos fazer. O que nós realmente queremos entregar, qual é o nosso objetivo. E depois
nesse quadrante aqui, que são 3 também, né? Nós vamos falar quem são as pessoas, né, que vão me ajudar, que vão ser os meus canais, vão ser os meus clientes, enfim. Então, essa ferramenta é importante não só para que a gente utilize no processo de coaching, mas para a gente poder até desenhar o nosso papel, o nosso trabalho de coach dentro da estrutura do Canvas também. Então é um negócio muito interessante você pegar aí essa ferramenta e estar fazendo aí uma análise assim, como eu posso fazer, como que eu vou construir, que valor eu vou entregar, quais as parcerias vão ser necessárias, quanto eu quero ganhar, quanto eu preciso de ter para trabalhar dentro da área de coach. Essa ferramenta aqui muito interessante para que a gente possa estruturar essa ideia melhor para o nosso negócio também, tá joia? Então vamos lá, vamos aqui conhecendo já, né? Estamos falando então do Business Canvas, né? Canvas para negócios, né? Isso é importante a gente compreender. Então vamos lá, vamos imaginar essa ferramenta. Então veja bem, aqui nós temos o que? A proposta de valor, né? O que é a proposta de valor? É o que eu quero entregar para as pessoas, né? O que eu quero dar para as pessoas, o que eu quero fazer, que é o meu grande objetivo, tá ok? Então, desculpa, se eu estiver utilizando aí o Canvas com o meu cliente, aqui vai ser o objetivo dele, né? Qual que é o objetivo que ele traz consigo, né? Então, se eu tiver um cliente que ele quer empreender, essa é uma ferramenta ideal para que eu utilize com ele. Eu vou deixar claro para ele assim, então, o que você quer empreender? Qual que é o seu objetivo? E que valor você quer entregar para as pessoas? É esse quadrante aqui. Então, assim, o valor é o quê? Qual que é o diferencial? O que seu produto gera para as pessoas? Qual que é a solução que você oferece? Que dor do mercado você cura, né? Que problema você sana que as pessoas ou empresas, organizações tenham, que você vai oferecer uma solução para isso. Ou seja, aqui é a solução, aquilo que eu ofereço para o mercado. E depois aqui eu tenho o quê? Como que vai acontecer esse relacionamento com seus clientes, né? Como que você vai atrair novos clientes. Então, vamos supor que eu estivesse atendendo um de vocês aqui, né, e a gente falasse, o que você quer, né? Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo, Renato, é atuar como coach. Ok, então a gente iria colocar aqui, atuar como coach, né? Esse é o objetivo, atuação como coach. E aí a gente poderia fazer uma outra pergunta que seria o quê? E qual que é o valor que você quer entregar para o seu cliente? Né? Quais são esses diferenciais? Né? O que você espera entregar para o seu cliente que outras pessoas não entregam? Tá ok? Então nesse momento aqui seria muito importante, a gente faria uma pergunta de extrema importância que daria para nós a visão de como eu poderia trabalhar com o meu cliente. Tá ok? Então é necessário que a gente pare, né, e reflita a respeito do que eu quero ter como diferencial. Né? Então a ideia do valor aqui é para a gente pensar a respeito do quê? Quais são, né, os valores que eu quero entregar para o meu cliente para que eu possa saber assim, poxa, como que eu vou cativar? O que eu vou entregar que os outros não entregam? Então, esse momento aqui é um momento extremamente importante. É como se eu presenteasse mesmo o meu cliente, tá ok? Por isso que está aqui, né? Esse presente aqui, para que eu possa entender assim, qual que é o valor, aquilo que realmente me diferencia dos demais no mercado, que eu vou entregar para quem? Para o meu cliente. Então, aqui eu vou pensar nesse momento aqui no quê? Qual que é o meu segmento, né? Então aqui, estou pensando assim, dentro do mercado como um todo, em que segmento eu quero atuar como coach, né? De repente eu quero atuar como coach para pessoas empreender, né? Abrir um próprio negócio. De repente eu quero atuar como coach, né? Para pessoas que estão mais obesas, né? Eu quero ajudar essas pessoas a emagrecer. De repente eu quero somente atender mulheres, né? Um coach para mulheres. De repente eu posso também querer atender coach para casais, né? Enfim, a gente vai escolher coach para relacionamento, coach para emagrecimento, coach para liderança, né? Eu quero atender um coach para gestores, né? Eu quero ensinar o cara a ser líder dentro da empresa onde ele está, né? Então, eu vou olhar para cá, para esse momento, e vou pensar no quê? Para que serve, né? A minha proposta de valor.
para que ela serve, para quem ela serve. Então percebe, a ferramenta do Canvas, muitas daquelas conversas que nós tivemos em várias sessões com o nosso cliente, ela simplifica, né? Ela já parte direto para o objetivo, né? O que meu cliente quer. Então uma ideia aqui, gente, é legal isso para quê? Eu vou atender um cliente que ele já sabe qual que é o objetivo dele. Então nós vamos fazer somente a validação, né? Você vai aplicar o DISC do mesmo jeito, a tríade do tempo do mesmo jeito, só que percebe que já logo na segunda sessão você já tem o objetivo especificado, né? O cliente quer abrir uma empresa de coach também, ele quer ser seu concorrente, né? Então o que você vai fazer? Você vai descobrir só qual que é a tua proposta de valor, né? Qual que é o seu diferencial? Para quem que você quer entregar esse diferencial? Quem vai ser o seu cliente, né? Qual que é o seu nicho de mercado? Porque o coach existe várias possibilidades e você vai descobrir assim, qual que é o seu nicho, em que área você quer atuar, coach do que você quer ser. Aí depois você vai pensar no quê? Como que você se relaciona, né? Constrói esse coraçãozinho, esse relacionamento com o seu cliente. Como que você vai trabalhar com o seu cliente, né? Como que você vai lidar com ele, como que você vai encontrar ele ou como você vai se fazer encontrado. Você vai utilizar outdoor, mídias sociais, você vai fazer uma panfletagem, você vai utilizar uma estratégia de marketing social, enfim, como que você vai fazer tudo isso acontecer? Você vai usar uma estratégia de e-mail, você vai visitar empresas, né? De repente, ó, Renato, meu nicho é atender atletas. Então, peraí, então você precisa parar e olhar onde estão os atletas na sociedade, sejam eles amadores, sejam eles profissionais, onde que eles estão, né, na sua cidade e qual é a área que eles atuam, né? Eles são corredores, eles são nadadores, enfim, o que esses atletas aí, né, esses corredores, por exemplo, fazem e como você pode contribuir com eles através do processo de coaching. São ciclistas, são nadadores, são dançarinos, enfim, né, jogadores de dama, né, enfim, o que esses profissionais aí, né, pode ter alguém que está estreando, dama é um esporte sim, assim como xadrez é considerado um esporte sim, né, então você vai ter que entender como você vai se relacionar com esses clientes, ou seja, quais são os canais que você vai utilizar, os meios, as ferramentas para criar um relacionamento com ele. Então veja bem, a ideia não é vender logo de cara, a ideia aqui é gerar relacionamento com o mercado, né? E através do relacionamento eu gero a confiança e dentro da confiança eu gero vendas. Depois eu vou ter que entender o quê? Como que eu vou entregar a minha solução para o cliente? Eu vou entregar a minha solução, no caso coach, através de coach por Skype, eu vou entregar através de coach pessoal, né? Eu vou atender o meu cliente pessoalmente, eu vou atender ele através de e-mail, eu vou atender ele através de Hangout, enfim, como que eu vou entregar esse processo, né? Eu vou criar uma palestra para que essa palestra esteja dentro da internet, seja um canal de aproximação entre coach e coachee, ou seja, os canais aqui tratam exatamente de como você vai distribuir, né? Por isso o desenho do caminhãozinho aqui, né? É como você vai levar isso, né, pro seu cliente que você se relacionou aqui em cima. Então percebe como faz sentido? Eu entendo o que eu quero oferecer, para quem que eu quero oferecer, depois como eu vou me relacionar e aí quais são as formas de entregar isso, tá ok? Aí vamos descer aqui para baixo, depois a gente vai compreender a ordem certa, né, de como a gente vai fazer isso daí, né? Existe uma sequência correta de se fazer. Aliás, existe duas sequências corretas para se fazer isso. Então veja bem, aqui eu vou pensar nas fontes de receita, né? Ou seja, da onde virá o dinheiro, da onde virá o seu lucro, né? Se você vai ganhar dinheiro, né? Da onde que vai vir esse dinheiro, né? Como que você vai formar preço? Então aqui a gente está pensando na questão quanto vale o seu processo de coach, quanto custa o seu processo de coach para o cliente, né? Quais são as formas de receita? Você vai ter também alguma coisa pela internet que você vai vender, um mini curso de coach, enfim, algum treinamento de liderança, e nesse treinamento de liderança você vai levar clientes para o processo de Leader Coach, enfim, você vai definir aí quais são, né, os meios, as formas de se obter receita, tá ok? E aí depois a gente vai começar aqui pela parte de baixo, o quanto.
Aqui é o que? Nesse quanto aqui, né? Nós estamos pensando em estrutura de custo. Ou seja, quais são os custos que envolvem? O que você precisa, né? Poxa, da onde que você vai tirar essa estrutura de custos? Quer dizer, se você não tem a estrutura de custos hoje para abrir uma empresa, como que você vai fazer para ter ela, né? Então eu posso atender o meu cliente, de repente, a domicílio, até eu ter um espaço, mas aqui entra também a questão assim, o que eu vou precisar, né, para poder atender o meu cliente? Qual que é essa estrutura de custos? Enfim, que é importante, gente, pensar no quê? Que você tenha um conhecimento também disso, né? Seu cliente, muitas vezes, ele não tem essa questão, por exemplo, como formar preço. Ele não sabe como que ele vai formar preço. É necessário que você tenha esse conhecimento? Sim. E se você não tiver, você vai orientar, você pode fazer com ele, junto aí, vocês entenderem aí, vai ser uma conversa sua com o seu coach, vocês entenderem o quê? O to-do não pode ser uma busca por conhecimento disso? O to-do pode ser isso, então, ó. Eu vou buscar com o meu cliente, né? Vamos ter um to-do que seja o quê? Ele que vai executar, lógico, né? O seu cliente, ele vai ter um to-do que é buscar informações de como formar preço. Então, se fosse você abrindo aqui um processo, uma empresa que trabalha com coach, e você não soubesse, eu também não, como formar preço nessa área, eu te orientaria o quê? Quem pode te orientar sobre isso? Né? Quem são as pessoas, quem são os profissionais no mercado que possuem conhecimento para te orientar sobre formação? E aí quando a gente fala de estrutura de custos, é também qual que é o custo para que eu tenha esse negócio? Aí eu tenho que pensar assim, o que eu preciso? Eu vou ter que ter um notebook, eu preciso de um celular, ou seja, quais são todos os custos envolvidos? E aí depois eu vou pensar o quê? Quais são as parcerias que eu vou ter? Então vou voltar para aquele exemplo lá que eu falei assim, quero atender atletas. Ok, vamos atender então atletas, coach para atletas. Então eu vou poder fazer o quê? Parcerias. Né? Eu posso ter aqui parcerias com pessoas, com grupos de corrida, com profissionais de educação física, com fisioterapeutas, com médicos, com universidades de educação física, faculdades de educação física, enfim, com academias, você vai criar parcerias. Então esse como aqui são quais são as minhas principais parcerias, eu já posso também pensando no que? Onde essas parcerias estão? O que eu ganho na parceria? Uma coisa muito importante também, o que essas pessoas ganham nessa parceria. Por que eu estou falando que é muito importante pensar? Muitas vezes a gente vê aí parcerias e que você olha e fala assim, poxa, alguém, né, uma pessoa aqui, né, está ganhando muito na parceria e o outro simplesmente não está ganhando nada. Então é necessário que se pense assim, o que eu ganho, mas o que a outra pessoa também ganha nessa parceria, né? Qual é a troca de valores aí, né? Não é valores financeiros só, mas qual é a troca, né? O que eu agrego de valor para o negócio dele com o meu trabalho de coach. Quer dizer, se ele vai me dar o cliente, o que eu vou dar para ele em troca do cliente também. E aí depois nós já vamos pensando nesse ponto aqui que é muito importante, que é o quê? Quais são as atividades principais? Aqui é o como, o passo a passo. Lembra lá do roadmap? Eu posso trazer o roadmap para este momento aqui. Então, se o cliente está tendo dificuldade de entender quais são as atividades principais, né, o passo a passo, eu posso trazer o quê? O roadmap para esse momento. Então percebe que você precisa dominar as ferramentas de coach, mesmo usando o Canvas, mas é necessário que você saiba aplicar elas no momento certo de cada um dos quadrantes do Canvas. Então você pode utilizar lá o roadmap nesse momento aqui das atividades principais. Aí depois nós vamos para as atividades, né, os recursos, né, principais. Então nós vamos focar em que atividade agora? Pensar nos recursos principais. Quais são os recursos? O que eu preciso, né? Então aqui eu vou precisar de notebook, eu vou precisar de um ambiente, eu posso precisar de telefone, de cartão de visita, enfim, você vai levantar todos os recursos, né, que são necessários para que o seu cliente possa empreender no negócio que você quer. Tá ok? Então percebe, uma ferramenta muito simples que traz num único quadrante, né? Estamos vendo aqui uma única folha. Né? Agora é lógico que não dá para fazer isso numa folha
A3 só, né? Então, geralmente, o que eu costumo usar? Se você não tem um projetor e para projetar isso numa lousa, porque aqui no escritório, como que a gente faz? A gente projeta o Canvas numa lousa, tá ok? E aí a gente pega e aplica os post-its em cima da projeção do Canvas, tá ok? Então a gente tem um Canvas aqui que é mais ou menos aí 1,20 m por 2 m, é bem grande. Mas se você não tem como fazer isso, utilize uma cartolina. Antes que o cliente chegue, você desenha esses quadrantes, escreve nesses quadrantes, né? Analisa bem eles e atende o cliente em cima dessa cartolina, onde vocês vão poder pegar aqueles post-its e estar colando em cada um dos quadrantes. Tá ok? Então, assim, é uma ferramenta simples e é por isso que ela acelera o nosso processo de coaching, né? Você consegue discutir muita coisa em pouco tempo. Geralmente aqui eu gosto, na sessão que eu utilizo o Canvas, marcar uma sessão com o cliente, uma sessão mais longa, uma sessão de até 2 horas, 2 horas e pouquinho, 2 horas e 15, não mais que isso. A gente faz aí 1 hora para 15 minutos, depois mais 1 hora, para que a gente consiga realmente desenhar aí o Canvas, tá ok? A gente entrega esse Canvas para ele, ele pode levar o Canvas, caso ele tiver um sócio, alguém que está trabalhando junto, ajudar ele a pensar em cima disso também. De repente ele quer conversar com alguém que ele acha importante sobre o Canvas também, isso pode ser até o to-do dele, a gente deixa que ele leve para que ele possa discutir. Não esqueça aí de registrar esse Canvas, tá ok? Então se o seu cliente vai levar o Canvas com ele, fotografe o Canvas, tá ok? Se você projetou, peça para o cliente bater uma foto dele, você bate uma foto dele também, né? Registra isso, porque depois você esquece, né? E aí verifica aí a qualidade. Se você tem um Canvas muito grande, numa cartolina, ou como é o nosso caso aqui, e o cliente bate uma foto, pode ser que ele veja, como pode ser que ele não consiga ver nada dos quadrantes. A gente já passou por uma experiência assim no começo, o cliente bateu uma foto do Canvas, ele bateu também, depois eu colei todos os post-its, e aí descartei os post-its também, e aí depois a gente foi ver aí que não conseguia, no meu celular, ver a imagem mais, né, direitinho que estava escrito no post-it. A sorte é que o cliente no dia registrou ali, né, o Canvas com um celular aí, uma filmadora muito boa, e conseguiu aí depois resgatar tudo também, as imagens e tal, tá ok? Então veja aí, se o cliente tem um celular que não dá para registrar muito bem, faça o quê? Bata foto de quadrante por quadrante, tá joia? Então tá aí a sugestão, é uma ferramenta simples, prática, tá? O post-it, não utiliza um post-it nem muito grande, nem muito pequeno, né? Tem um tamanho intermediário, utiliza aquele post-it, tamanho intermediário, de cores diferentes, tá vendo? Como que existe aqui? Os quadrantes azuis, né? Aqui o rosa, aqui os de cor verde, aqui embaixo os de cor laranja, faça a mesma coisa com o post-it, ok? Utilize eles assim, por quê? À medida que você precisa trocar o post-it de lugar, você troca e você consegue visualizar, ó, se eu peguei um post-it que estava aqui, azul, e joguei para cá, na área verde, eu sei de onde eu tirei ele também, tá joia? Simples a ferramenta, né? Não vamos ficar aqui explicando aquilo que é tão claro, tá ok? Então vamos em frente. Então como que funciona um outro conceito dentro dessa ferramenta? Desse lado aqui, né, o Black Randy, ele traz o quê? O lado de dentro da empresa, né? O lado de dentro da ideia empreendedora do nosso cliente, né? Não é isso, ó. Ele traz aqui, ó, coisas de recursos, né? O quadrante azul, atividades principais, como que eu vou fazer, estruturas de custos, né? Algo interno, né, da empresa. Já no outro quadrante, ó, ele traz aspectos, né, de fora da empresa, que é o meu cliente, os canais de distribuição, o relacionamento, as fontes de lucro, como esse valor, a minha proposta de valor vai impactar, tudo isso, tá ok? Então, um lado dele, né, e o lado esquerdo aqui para mim olhando a tela, trata o lado interno, e o lado direito, né, trata o lado externo da organização. Tá joia? Então, a ordem correta aí, que muitos profissionais falam que deve ser feita, é o quê? Primeiro, eu entrego o valor, certo? Então, primeiro eu vou entregar o valor, tá ok? O segundo ponto é o quê? Depois eu vou vir para cá, ó, onde eu vou discutir, assim, ó, já discuti o valor com o meu cliente, agora eu vou entregar o quê? Agora eu vou falar dos segmentos, eu sei o que eu quero entregar, tá ok?
aqui que mora um ponto diferente. Você pode ter algumas metodologias que falam que você deve começar por aqui, tá ok? Por que você deve começar por aqui? Primeiro você segmenta o cliente, né? Para depois você perceber nesse mercado que você segmentou, que você gostaria de atuar, quais são as dores, né? Quais são as necessidades, as expectativas, os problemas que esperam por uma solução que alguém pode empreender em cima dessa solução e gerar um conforto para o cliente, um prazer, uma solução, um alívio dessa dor. Então, quando você não sabe, então tem um ponto, o que é? Quando você não sabe o que você vai oferecer, você pode escolher um nicho de afinidade e observar esse nicho e descobrir as dores desse nicho. E aí você vai sair daqui do 2 e vai vir para o 1 e entender assim, ó, aqui, né, neste ponto aqui, quais são agora os valores que eu vou oferecer. Qual é a minha proposta de valor? Né? Qual que é a minha solução a ser oferecida para o meu cliente, já que eu sei a dor que ele tem, certo? Então aqui eu descobri a dor pesquisando o mercado e aqui eu estou oferecendo já a solução para isso. Agora vamos supor que eu tenho uma solução, né? Eu já tenho uma mentalidade do que eu quero fazer, qual que é a solução que eu quero ofertar para o mercado. O que eu vou fazer? Eu vou vir para cá depois para o 2 e descobrir assim, ó, dentro da solução que eu ofereço, quais são as dores que as pessoas têm, né? E como eu posso me comunicar, né, me relacionar com essas pessoas através dessa dor. Então, quando eu descubro essa dor, depois eu tenho que pensar no quê? No canal. Como que eu vou levar essa solução para as pessoas? Como que eu vou me relacionar depois, em quarto lugar, com esse meu cliente? Certo? Aí eu venho para o quinto e imagino assim, e quanto eu quero ganhar? Né? Quanto vai ser meu lucro? Qual que é a minha receita? Né? Da onde virão essas receitas? Eu posso ter receitas por assinatura, por contrato, por mensalidade, eu posso vender parcelado, né? Eu posso vender à vista, enfim, eu vou estudar assim como que vai entrar, como que vai vir essa receita, né? Como que virá isso, tá já? Então, nessa sequência. Então, veja uma coisa muito importante. Eu começo, né? Lembra aqui, né? Tem aqui, ó, este lado do quadrante ao lado, o lado externo, né? Da organização. Primeiro eu faço ele, depois eu venho aqui pro interno. Porque aqui desse lado, aqui na realidade, eu fiz o quê? Eu validei a minha ideia, né? Validei a minha ideia deste lado todo. E agora eu vou vir aqui para outros pontos importantes. Ok? Aqui eu vejo se faz sentido. Agora eu vou mensurar assim, para que eu possa abrir essa empresa, para que eu possa, inclusive, não é só abrir empresa. A gente fala porque ele é muito usado, mas há muitas organizações que já estão há anos no mercado, utilizam isso para validar ideias, novos lançamentos e por aí vai. Agora eu vou analisar o quê? Por onde, né, eu começo a estruturar o meu negócio, o quanto eu vou precisar. Então eu vou pensar aqui, ó, quais são os recursos necessários, quais são os recursos humanos, materiais, estruturais, financeiros, enfim, tudo aquilo que eu preciso para esse negócio poder funcionar. Depois que eu descobrir isso, eu vou pensar quais são as minhas atividades principais dentro desse negócio, né? Se eu quero gerar um valor aqui para o meu cliente, né? Quais são os valores, né, que eu quero gerar? Compreendi, tá claro. Agora eu vou pensar assim, então, quais são as atividades principais dentro desse negócio para que eu possa gerar valor? Então aqui é um passo a passo, como que eu vou construir isso junto com o meu cliente? Qual que é o passo a passo? Mas não é só o passo a passo para que ele possa construir o negócio, mas é qual é o passo a passo dentro, né, da organização já aberta. Então se ele puder pensar assim, quais são os passos aqui que você terá que ter dentro dessa organização. Isso faz com que ele consiga refletir melhor até sobre os recursos. Então percebe por que é importante? Quando você cola um post-it aqui, você pode colar esse post-it e trazer ele para cá depois, quando você pensa em recursos necessários. Ok? Depois do 7 eu venho para o 8º quadrante, né? Dando um lado externo, onde eu vou pensar assim, quais parcerias eu vou fazer? Com quem são essas parcerias? Como que eu vou oferecer essas parcerias? Quais são os diferenciais que eu vou gerar nessa parceria? E por último aí, custos. Então veja bem, muita gente fala assim, Renato, com o Canvas eu não preciso mais fazer
aquele plano de negócios aí, muito conhecido, muito divulgado em livros pelo próprio Sebrae. Sim, você precisa ainda daquilo lá. Isso aqui é uma forma de você validar o seu trabalho, tá ok? Isso não quer dizer que você não precisa de um plano de negócios, tá? Mas ele te dá uma visão. Agora, uma realidade é o quê? Que muitas empresas, somente com o Canvas, têm ganho mais velocidade, agilidade na abertura de seus negócios, dispensando o plano de negócio para usar somente o Canvas, que trata do modelo de negócios. Então, particularmente, eu acho que é muito completa a ferramenta, muito mais simples do que um plano de negócios, então vale a pena. A gente conhece algumas empresas aí que eles utilizam somente plano de negócio para os seus lançamentos, enfim, para outras coisas. No nosso caso aqui, para o cliente de coach, nós vamos utilizar aí o modelo de negócio, a ferramenta Canvas. Então percebe que ela abre um leque, gente, muito grande para você estruturar ela da forma que você quiser. Né? Interessante aí, vale a pena pensar e vale a pena utilizar essa ferramenta. Né? Quando nós conhecemos aí o Canvas, eu comprei o livro porque achei o tema interessante, não conhecia a ferramenta, ninguém tinha me indicado. E logo que eu li ele, eu percebi que era possível fazer um paralelo muito legal com relação ao trabalho de coach, ok? Então quero entregar aí para vocês esse paralelo, até porque já existe bons profissionais do mercado de coach que também estão utilizando isso, ok? Então aqui a gente tem aquela outra forma, né, que eu já passei para vocês, que é o quê? Eu começo aqui pelo 1, né, e depois eu venho pelo 2. Depois os canais, depois o relacionamento e aqui as minhas receitas. E aqui desse lado aqui, né, tá ok com o outro, continua da mesma forma. Vocês estão vendo aqui, a gente está usando, aí lembra que a gente comentou com vocês aí, em outros palestras, que a gente ia começar a utilizar aí a mesa digitalizadora, já estamos utilizando aqui, né, torna bem mais prático o nosso treinamento. A gente ainda está com algumas dificuldades para usar, de coordenação mesmo, né, a habilidade em utilizar ela. Então por isso que alguns traços aí, a gente vai tentar fazer alguns traços, alguns saem retos, outros saem tortos, né, tem hora que a gente acerta o ponto certinho, tem hora que a gente sem querer erra o ponto, né? Mas já estamos aí praticando aí, né? Para entregar aí um conteúdo melhor. Né? Existem alguns institutos, inclusive alguns institutos sendo mantidos pelo Instituto Bill Gates, pela Google, que utilizam isso, né? Mesa digitalizadora durante treinamentos, porque quanto mais você rabisca os slides, tal, você vai direcionando os olhos do seu aluno para aquilo que realmente é importante naquele momento. Isso faz com que o aluno aprenda mais e fixe mais. Então nós esperamos aí que vocês estejam gostando e a gente promete que vai melhorar aí a habilidade motora aqui no uso, né? Vai treinar aqui um sábado, um domingo, aí fazer uns desenhos aí no Corel para poder melhorar, né, o nosso desenho. Vamos pegar aí o Photo Corel e fazer algumas coisas para ver se a gente aprende a melhorar isso aqui. Ok? Mas já está em uso aí. Obrigado a vocês que contribuíram para que a gente pudesse estar adquirindo esse equipamento também tão importante para a gente e que tem facilitado muito aqui nas gravações. No começo a gente perdeu até a aula aqui, né? E sem querer a gente deletou com a caneta, mas agora a gente está mais hábil aqui. Daqui a pouco a gente está muito rápido nisso e com uma coordenação bem melhor. Bom, vamos em frente. Tá joia? Então, ó... Esse é o quadrante, né? O modelo, né, que a gente recomenda que vocês usem, que é o quê? Ele vem com essas explicações, tá vendo? Então isso aqui é importante de você ter dentro do... Você não precisa imprimir colorido, lógico, né? Você pega uma fonte branca e preta. Isso aqui é muito importante você ter essa descrição, porque às vezes sem querer, né, na hora da aplicação da ferramenta, sem querer você esquece. Mas o que era aqui, né? A gente vê que o pessoal quando aprende mesmo, o pessoal da área de coach, quando eles entendem a ferramenta muito bem, aplica ela já há algum tempo, o cara deixa aqui um coraçãozinho, aqui as pessoas deixam somente esses desenhos e não esquece mais. Mas no começo, às vezes, a gente quer usar sem e corre o risco de errar. Não é vergonha nenhuma você ter essa leve descrição, que essa descrição pequenininha, aqui 3 linhas, uma descrição muito breve sobre o que é esse quadrante, tá ok? Além de ajudar o cliente na hora que ele for interpretar isso sozinho, ler isso ou fazer um to-do em cima disso, te ajuda também na apresentação da ferramenta, no entendimento, tá ok? E se você não põe esse texto, muitas vezes você acaba perdendo tempo. É uma ferramenta que era para que você ganhasse tempo, você acaba perdendo tempo no uso da ferramenta, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu estou deixando para vocês, ó, um mapa mental, né, do livro, tá ok? E como que funciona cada coisa aqui, ó, o que é importante em cada um dos pontos, em cada um dos quadrantes aí do Canvas.
Ok? Então, o mapa mental. O mapa mental, que lembra, nós já falamos aí no nosso treinamento de coach sobre o mapa mental. É importante você aprender a utilizar ele. Tem um site que chama maisaprendizagem.com.br. Se não for .com.br, é .com, que ensina tudo sobre mapa mental. Inclusive, a pessoa que está lá explica cientificamente qual que é o fundamento dele, né? Para que ele serve e como que ele tem sido importante para as pessoas alcançarem seus objetivos, passarem em concurso público, estruturar ideias, gerir melhor seu tempo. Então a gente deixou aqui um mapa mental para que você possa visualizar ele de vez em quando com relação ao Canvas, tá ok? O Business Canvas, né? Tá ok? Então vamos lá, vamos em frente. Agora nós vamos falar do Canvas Coach. Então agora nós estamos entrando aqui na nossa área, aqui, né? Aquilo que realmente importa mais pra gente. Então o Canvas anterior nós podemos utilizar. A ideia dele para ganhar velocidade dentro do processo de coach, mas nós também podemos utilizar para coach com empreendedores, tá ok? Então, se teu foco é atender empreendedores, nossa, o Canvas Business aí é sensacional, tá ok? Pode usar o Business aí, o modelo Business para o seu coach que vai funcionar muito bem. Agora, para quem quiser utilizar para outras áreas de coach, a gente vai apresentar essa ideia aqui do Canvas, como que ela funciona, como você pode estruturar, tá joia? Então, vê, ó, o livro é onde se retira uma das principais ideias dele, trata do Business Model U, ou seja, o outro, né, é o Canvas, né, só para negócios, aqui não, né, aqui é um modelo de negócio, só que pessoal, né, ou seja, é um método de uma página para quê? Reinventar a carreira das pessoas. Então, a sua habilidade com aquelas perguntas, lembra que a gente passou para vocês uma lista de perguntas, onde a gente tinha o módulo que chamava As Perguntas São as Respostas, você pode utilizar aquelas perguntas dentro desse Canvas para que você possa estar ajudando o seu cliente a encontrar as respostas e construir algo para a carreira dele. Então vamos lá. Então, ó, como que ele começa, né? O primeiro ponto dele aqui, ó. Então, o primeiro ponto é aqui, né? Como você os ajuda, ou seja, o que eu estou pensando assim, como você contribui, né? Se o cliente sabe aqui qual que é o seu objetivo, como que ele contribui? O que ele quer gerar de contribuição para as pessoas? Ou necessariamente, qual é o seu objetivo? Tá ok? Então começa como outro Canvas na mesa, pensando no objetivo. E depois assim, ó, quem você vai ajudar com isso? Né? Como que você ajuda as pessoas com isso? Então percebe, o Canvas aqui, ele traz que ideia? Uma ideia muito próxima do business. Só que agora você está trazendo para o lado de pessoas. Se eu quero trabalhar a carreira, vou pensar assim, como você contribui com a sua carreira? Né? Se você quer crescer na carreira, qual é a sua contribuição? Que valor você gera para a sua carreira? Quem você vai ajudar dentro desse cenário de desenvolver carreira? Se eu quero ter uma carreira melhor, eu preciso ajudar pessoas, né? Eu preciso desenvolver a minha habilidade de me desenvolver, de melhorar o meu aprendizado, mas também a habilidade de ensinar as pessoas, até porque se eu quero uma carreira, eu preciso que alguém fique no meu lugar. Depois, ó, como te conhecem e o que você entrega. Como que as pessoas conhecem você dentro da empresa? E isso, gente, é muito importante essa pergunta. Às vezes a pessoa tá lá falando de um Canvas, né, para carreira, tal, focado, e de repente você percebe nesse momento assim, que ninguém conhece ele dentro da própria empresa onde ele trabalha. Ou seja, a pessoa não se aplica, ela não se destaca. Como que essa pessoa vai ter carreira? Aí eu vou ter uma outra pergunta nesse momento aqui, que é a seguinte pergunta: se você não é conhecido, como? Que trajetória, né? Que jornada você deve percorrer, né? Que caminho para que você seja conhecido, para que as pessoas te reconheçam, que você esteja na mente das pessoas que possam estar te promovendo. E depois eu venho para esse ponto aqui, ó, que é como você interage, como que você se relaciona dentro da empresa. Não adianta eu ser bom tecnicamente se eu não me relacionar com as pessoas, se eu não construir uma relação com as pessoas. E depois aqui embaixo, né, lembra lá no outro era fontes de receita, né? E aqui é o que você ganha. Então aqui não é só o dinheiro, eu não ganho só com o crescimento da minha carreira, eu ganho muito mais que isso, satisfação, eu ganho também reconhecimento, eu ganho várias coisas com a minha carreira, com a minha promoção. Então percebe que esse modelo de Canvas não se encaixa somente a quem está buscando carreira, mas ele também pode se encaixar para outras pessoas em outros objetivos. Então aqui nós estamos estruturando o lado
externo, né, do meu cliente, né, ó. Dele dentro da organização, né? E agora aqui eu vou pensar nele já dentro do ambiente também. Então, o que você faz, né? O que você faz? Quais são as suas habilidades? Em que você realmente é bom? Uma outra coisa importante é quem é você. Então, lembra lá aquela sessão que a gente traçava com o nosso cliente? Propósito, missão. Entra aqui, ó. Quem é você? O que você tem, né, a oferecer, né? Enfim, você vai gerando valor, o cliente vai percebendo assim, qual que é realmente o papel dele dentro da carreira dele. Quem é o dono da carreira dele? Muitas vezes as pessoas acham que o dono é o gerente, o diretor, o líder. Não, a carreira, você é o dono da sua carreira. E depois o que você dá, lembra lá anteriormente era recursos, né, necessários, né? E aqui é assim, o que você dá, né, na sua construção de carreira. E por último aqui, ó, quem te ajuda, né? Como se a gente pensasse nas parcerias, partners, né? Parcerias. Ou seja, o que eu vou ajudar? Quem são as pessoas que eu vou ajudar? Então, percebe? Esse é o canvas de carreira. Se você entende a ideia do primeiro canvas que a gente passou, fica muito claro você também entender a ideia deste canvas também. Você consegue compreender, desculpa, de forma muito clara como você pode auxiliar. Então percebe que aqui a gente traz no mínimo 3, 4 sessões dentro de uma única conversa de canvas. A gente consegue construir isso dentro. Por isso que é importante às vezes você conseguir marcar com o seu cliente uma sessão maior, para que você não quebre o raciocínio do canvas, a colagem de post-its, né, a discussão em cima dessa ferramenta em 2, 3 encontros. Faça um encontro um pouquinho mais longo, né, combine com o seu cliente um dia onde ele tenha mais disponibilidade de tempo e você também, para que você possa aplicar essa ferramenta numa única vez. Então tá aí o canvas de carreira, né? E aqui a gente tem ele, ó, numa linguagem de mais próxima do coach, né? Então, você vê aqui, ó, eu começo por onde? Primeiro, meu objetivo. Então, aqui é uma adaptação não só para a carreira, mas para outra área, o meu objetivo, a minha meta. Depois eu vou ter aqui, qual que é o meu estado desejado, né? Lembra? Estado desejado, né? É o meu futuro, né? Futuro, onde eu quero chegar e como eu quero chegar nisso, né? Nesse lugar. E aí depois vou ter quais são os recursos que eu necessito para chegar nessa minha meta. E depois eu vou ser assim, quais são as evidências? Lembra que nós tínhamos lá? Quais são as evidências que você vai alcançar esse objetivo? Isso a gente faz sempre, se pergunta lá no To-Do, né? Como você vai evidenciar se você alcançou esse objetivo ou não, né? Enfim, aqui, ó, a gente tem essa pergunta. Então ali eu tinha um Canvas e o muito mais voltado para a carreira, e aqui eu tenho um Canvas e o né, mais aplicado, né, a qualquer outra área do processo de coach. E aqui o que você ganha, né? Lembrando que todo objetivo, quando alcançado, você ganha alguma coisa, mas você também perde, né? Então, tudo eu ganho, mas eu também perco, né? Tudo aquilo que eu alcanço, se eu cresço na minha carreira, eu também vou ter menos tempo, talvez, para outras coisas que sejam importantes para mim. Então, quais são as minhas limitações? O que me impede de chegar nesse lugar? Né? Quando eu penso no que me impede, eu posso pensar nas alternativas. Então, se eu tenho impedimentos, eu não consigo vencê-los, quais são as alternativas para que eu possa vencê-lo, mas para que eu também possa encontrar outros caminhos também, né? E aí eu descubro qual é o meu estado atual, aonde eu desejo estar. Então aqui esse Canvas ele está numa linguagem muito mais coach, né? Com a linguagem muito mais próxima de nós dentro desse treinamento. Tá ok? Então fica aí a sugestão, você pode estar imprimindo essa ferramenta para utilizar aí, lembrando que você utiliza ela com post-its. Então sempre tem o post-it à mão, né? Não basta imprimir, porque daí o cliente começa, erra aqui, né? O cliente vem, escreve alguma coisa aqui, né? Tal. De repente ele vê que errou e daí ele vem aqui, faz um X, manda isso aqui para cá e daí não era aqui, ele traz para cá. Chega uma hora que não tem mais aonde escrever. E com o post-it não, você tira ele daqui, traz ele para cá, cola ele aqui, se não for aqui, você traz ele para cá depois e a ferramenta está sempre limpa, organizada, colorida. E você consegue saber de que quadrante, né, pela cor, da onde que aquele post-it veio, da onde que nasceu aquela ideia. Tá joia? Então, ó,
que é ela da mesma forma, só que a gente pensando agora aqui, ó. Qual é o meu objetivo, né? Aqui, quais são os meus pontos fortes, né? Quais são as mudanças necessárias, né? Quem é você em termos de conhecimento, lembra disso? Conhecimento, habilidade, atitude, né? Quais são as suas crenças? Qual que é o estado atual hoje? Aí eu vou entender aqui qual é o benefício, né? Quer dizer, eu chegar nesse objetivo, que benefício eu vou ter, né? O que isso te traz de bom? Quais são os meus ganhos? Aí eu vou ter aqui depois ações, então percebe, é um outro modelo que você pode estar utilizando. Depois eu vou ter recursos, eu já usei isso aqui da seguinte forma, você recorta os quadrantes e você vai na ordem que você quer discutir com o seu cliente, discutindo quadrante por quadrante, e aí você tem duas folhas então, uma recortada e essa ferramenta desenhada. E você vai colando em cima dessa ferramenta, ou seja, o cliente vai interpretando quadrante por quadrante. Isso é legal porque quando você tem todos os quadrantes, tem clientes que eles estão fazendo esse quadrante e já estão olhando o próximo, querendo saber o que ele vai fazer no outro e no outro. E aí ele não consegue focar porque ele tem ansiedade de ir logo para outro quadrante. Então, ó, depende de quem, nessa pergunta aqui, lembra, para gerar autorresponsabilidade, depende de quem isso que você quer. Né? Só de você, de mais alguém? Quais são os impedimentos, né? E depois os indicadores e métricas, ou seja, o que vai te indicar se você está alcançando ou não esse objetivo. Essa ferramenta aqui é dessa forma até mais simples do que essa anterior, né? Então você vai poder fazer a escolha ou assim, ou quem sabe até assim, né, no modelo aqui para carreira. Tá ok? Então tentei aqui deixar 3 formas de você poder utilizar independente do que você quer estar fazendo com o seu cliente. Já é? Então vamos lá. E aí existe também o Project Canvas. Então, Project Canvas trata do projeto, ou seja, o que acontece? Quando a gente fala de Project Canvas, o José Finocchio Júnior aqui, ó, um dos especialistas, esse brasileiro aqui no YouTube, tá cheio de vídeo deles ensinando aí como utiliza essa ferramenta. Ele apresenta essa ferramenta para nos ensinar a trabalhar com projetos. Então, pessoal, aí quando a gente vê alguém falando, estou fazendo pós em projetos, né? Vou atuar na área de projetos, eles utilizam aí o Project Canvas para estruturar de forma mais rápida, né? Para descomplicar a gestão de projetos de um negócio, de uma empresa, da vida de alguém. Ok? A gente vai fazer aqui algumas adaptações, né? Para que a gente possa utilizar dentro do processo de coach. Ok? Então vamos lá? Então vamos lá, um exemplo aqui, vamos começar aqui com algo mais agora prático, né? Então vamos pensar aqui, ó. Então vamos lá, né? O nosso projeto aqui é do capitão. E aí qual que é o foco dele, o objetivo? É caçar e eliminar Moby Dick, né? Moby Dick, Renato, quem é Moby Dick, né? Moby Dick é uma baleia, né? Tal, e aí eles querem caçar essa baleia. Então veja bem, por onde que eu começo? Qual que é o meu produto? O que eu quero, né? Moby Dick eliminada, esse é o meu objetivo, eu quero eliminar. Então eu quero ter um escritório de coach, eu quero emagrecer, eu quero crescer na minha carreira, quero ser feliz nos relacionamentos, quero construir uma relação saudável com os meus familiares, eu quero empreender, enfim, que vai ser o objetivo do seu cliente. Depois eu vou pensar assim no stakeholders, né? O que é stakeholders? Quem são os envolvidos, né? Seja externos ou internos? Quem são as pessoas envolvidas nesse meu projeto? Então eu vou ter aqui o dono do navio, né? E a própria baleia Moby Dick, né? Depois eu vou ter assim, quais são as premissas, né? Uma baleia como Moby Dick pode ser morta com arpões de segunda geração. Ou seja, quais são as premissas? Então matar ela com 2 arpões. Ou o dono do barco, né? Vê, ele fez a ideia aqui de post-it, né? Um post-it aqui, ó, aqui outro post-it. O dono do barco concederá o barco para a campanha de 1852 do capitão Abba. E aí depois eu vou ter os riscos, né? Todo projeto possui riscos, né? Então aqui eu vou ter os riscos, né, do meu projeto. Então, Moby Dick destruir o barco, pode acontecer, né? Um furacão em alto mar. Eu posso também ter o quê? O dono do navio não conceder a embarcação para caçar Moby Dick, já que é uma
baleia muito grande, né? De repente ela destrói o barco. Então eu tenho alguns riscos. Então veja bem, eu analisei o meu objetivo, que é o meu produto do projeto, né? Depois eu vim para os meus stakeholders, os envolvidos. Depois eu estou traçando as minhas premissas. Agora eu estou falando dos quais são os riscos que eu tenho para executar esse projeto. Aqui eu vou falar de linha do tempo, um cronograma, né? Quando vai acontecer isso, quais são as etapas, né? Quando a gente fala em projeto aqui, né? Tem no Office tem o Project, né? Que é um aplicativo lá do Office, como se fosse o Word, o Excel, o PowerPoint. Tem o Project também, que ele auxilia você construir nessa mesma ideia, linhas aqui, né? E aí você vai pôr as tarefas dentro desse cronograma. Quando a gente fala dessa linha de tempo aqui, nós estamos falando necessariamente de cronograma, ok? E aí depois eu vou ter aqui ó, um outro ponto muito importante sobre custos. Quais são os custos que eu vou ter, né? Envolvidos no meu projeto. Depois eu vou ter restrições, né? Quais são as restrições? O navio não deve ter menos de 3 bots arpões. Os arpões selecionados precisam ter ao menos 10 anos de experiência. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou escolhendo o que? As minhas restrições dentro do meu projeto. Então percebe, a gente não vai discutir aqui gestão de projetos. O que a gente quer aqui é transmitir para vocês a ideia de como essa ferramenta pode te auxiliar dentro do seu processo de coach. Então aqui, ó, eu preciso do quê? Arpoadores. Então eu vou selecionar arpoadores, quer dizer, os arpoadores selecionados precisam ter no mínimo 10 anos de experiência. Eu quero arpoadores com experiência. Aqui eu vou falar de equipe, então todo projeto tem uma equipe, então tem gerente de projeto, tem imediatos, tem arpoadores, tem marinheiros e tem o ferreiro também. Então são as pessoas, né, o recurso humano envolvido dentro do projeto. Renato, aqui eu posso pôr os recursos? Não, estou falando em equipe, né? Equipe são as pessoas, né? E aí eu vou ter aqui requisitos, né? Então, a morte de Moby Dick, né, deve se dar por combate com os arpoadores, né? Deve existir, né, inequivocada. Opa, peraí que clicou aqui, abriu alguma coisa aqui no meu, não sei se saiu para você aí. Então, deve existir inequivocada identificação de que se trata de Moby Dick. Quer dizer, eu não quero matar a baleia errada, né? Não, Moby Dick morreu, daqui a pouco ela está destruindo alguma coisa em alto mar, né? Fazendo com que as embarcações naufraguem. Eu falei assim, poxa, batei a baleia errada, né? E aí depois, o coração de Moby Dick deve ser extraído como troféu, ou seja, que é um ganho, né, que eu vou ter. Então esses são os requisitos do projeto. E depois eu vou ter o quê? Quais são as justificativas, né, do projeto, né? Então tem várias justificativas aqui. E depois esse objetivo é SMART. Lembra que a gente falou isso lá no comecinho do processo de coaching? Esse objetivo é SMART, ele é alcançável, ele é mensurável, né? Ele é claro, ele tem tempo preciso para acontecer. Tudo isso aqui eu vou validando dentro da própria ferramenta até aqui e eu vou conseguindo entender se ele é SMART ou não, tá ok? Então aí eu vou ter os benefícios, né? Maior segurança agora para as pessoas que trabalham no mar, né? Melhoria da imagem do capitão, né? Imagina o capitão que matar ela vai ficar famoso, conhecido, né? Redução de custos na associação e a construção de novos barcos, já que Moby Dick destrói os barcos. Então esses aqui são os fundamentos de um projeto, certo? Então, quando a gente fala de projeto, gente, é necessário ter essa ideia para quê? Você não precisa trabalhar com gestão de projetos, mas o seu cliente, dentro do processo de coaching, o que ele quer é criar um projeto. Então, eu não vou ficar martelando muito em cima disso, porque a minha ideia aqui é transmitir a ideia do que é importante dentro de um projeto, para que você possa compreender o que você vai fazer dentro do projeto. Okay? O que você precisa construir junto com o seu cliente, quais são os pontos necessários para que vocês tenham um bom projeto, tá ok? Então, em termos de projeto, é isso, né? A justificativa ali pronto fica mais ou menos dessa forma. Lembra de algo interessante, a gente já viu isso, né? O 5W2H, né? Por quê, o que, o quem, o como, né? Então, ó, cada ponto desse aqui, né, é uma
resposta para essas perguntas, né, do que do nosso o que, como, porquê e quem, tá ok? Então agora nós vamos falar a respeito do que? Como que você vai utilizar o projeto? Então começa pela justificativa, depois a análise objetiva SMART, certo? Depois eu vou fazer o que? Os benefícios, é o meu futuro, lembra? Ó? Estado desejado, né? Depois eu venho para os produtos, né? O que eu quero entregar dentro do meu objetivo. Depois eu vou ter aqui o quinto ponto, que são os requisitos. Depois o sexto, né? Stakeholders. O sétimo, equipe. O oitavo, onde a gente fala de premissas. O nono, quando a gente fala de equipe, né? O grupo de entrega, né? Depois o 10, né? Quais são as restrições. Depois os riscos, né? Nós temos eles aqui, né? Quando a gente fala dos riscos aqui, gente, é importante entender o quê? Quais são os riscos que eu tenho em fazer o projeto, quais são os riscos que eu tenho em não fazer esse projeto também. Porque muitas vezes o cliente ele olha os riscos, ele acha nos riscos um bom argumento para não fazer mais aquele projeto, não tirar aquilo do papel. Então há um risco também se eu não fizer o projeto, risco de me frustrar, não alcançar o objetivo, não alcançar o sucesso. Então faça o cliente pensar nisso também. E o 13, que são os custos, né, desse projeto. Quanto isso vai custar, quanto eu vou demandar. Então, essa é a estrutura, a ordem correta. Então, o que eu acho que aqui o importante não é você entender, né, compreender, você não precisa entender exatamente o que eu preciso fazer o meu cliente feliz. Eu preciso entender de projeto? Não, mas é necessário que você entenda a estrutura, os componentes, né, cada uma dessas 3 etapas são componentes de um projeto. É necessário que você entenda esses componentes, tenha a visão, né, desses componentes, porque quando você consegue vislumbrar isso dentro da sessão de coaching, certamente você consegue nortear melhor também o seu cliente para uma sessão de coaching muito mais produtiva, não só a sessão, mas o processo como um todo. Tá ok? Então, pessoal, isso que a gente tinha para passar para vocês sobre Canvas, né? Aí no material de apoio tem aí os slides, vocês podem estar utilizando para fazer o download das ferramentas e estar utilizando no seu processo. Tá joia? Abraço, até a próxima palestra. Obrigado!